Bom, no último vídeo eu falei sobre crescimento, sobre crescer, para vocês crescerem, e eu não falei como que cresce, né? Então, vou aproveitar e vou falar. Continuando o raciocínio, eu fiz um shorts. Para quem não está entendendo nada, eu fiz um shorts e eu expliquei lá, crescimento e tal. Agora eu vou complementar mais em um vídeo mais extenso, digamos assim. Eu usei a analogia da árvore. A árvore, ela, para crescer e frutificar, ela pega pelas raízes os nutrientes do solo. Ou seja, é algo que está fora e entra dentro dela, da árvore. E isso acaba gerando a energia necessária para que ela cresça. É como se fosse nós seres humanos, nós não comemos. Quando nós comemos, aquele alimento é digerido, se transforma em energia e a gente consegue crescer, desenvolver e amadurecer, dar frutos, resultados. Então vamos lá. Como crescer? Primeiro, se alimentando. Como é que a árvore cresce? Ela primeiro se alimenta, pega os nutrientes do solo. Agora, aplicando para o ser humano, o que, que seria esse alimento? O alimento é tudo aquilo que entra dentro de nós. Porque não tem somente a boca que entra os alimentos. Também tem os ouvidos que entram. Nem sei porque eu tô com esse fone. Mas tem os ouvidos. Sei sim, né? Eu tava ouvindo o vídeo passado. Mas então, continuando. Até os ouvidos são portas, digamos assim, entradas para o alimento. Assim como a boca é uma entrada para o alimento, os nossos ouvidos também, porque entra sons, músicas, palavras que pessoas falam pelos ouvidos. A gente ouve pelos ouvidos. E também tem os olhos. Para quem é, é mudo, é surdo-mudo, entende pela, pelas libras, pelas libras. A, B, C, D. Ou seja, e tem a linguagem de sinais, que é a Libras. Tem outras línguas também. Mas então, os nossos olhos. Os nossos olhos também, eles são portas, são entradas para os alimentos. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: para a gente crescer, a gente tem que se alimentar. Então, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, são conteúdos que nos fazem crescer, nos desenvolvem? O que são conteúdos que nos fazem crescer e nos desenvolver? São conteúdos que é triste ver isso aqui, ao mesmo tempo é edificante, que é o seguinte: a gente não cresce na zona de conforto. Quando tá tudo bem, tá normal. A gente não muda, a gente continua do mesmo jeito. Então, pra gente mudar, tem que ter uma decisão, e geralmente essa decisão ela não acontece quando tá tudo bem. Ai, tá tudo bem. Pode acontecer, claro, mas dificilmente. Geralmente acontece algo que a pessoa percebe, nossa, eu preciso crescer, eu posso me desenvolver. Ou ela fica indignada porque vê uma coisa bem simples, assim, sabe? Nossa, aquela pessoa fala bem, eu não falo bem. Uma coisa simples, assim. Aí vem uma indignação, a pessoa toma uma decisão. Mas vem essa indignação e geralmente as pessoas só têm essa indignação quando esse inconformismo somente quando estão em uma situação difícil. Ou seja, quando elas saem da zona de conforto e entram numa zona, podemos dizer assim, uma zona de crescimento, que é onde você fica indignado com a sua situação e você quer mudança, você não quer continuar do mesmo jeito. Aí você começa a fazer o que precisa ser feito. A primeira coisa é o que? É o conhecimento. E para isso, existem técnicas de aprendizagem. Existem técnicas, existem. Primeiro que existe o processo de aprendizagem. Porque na vida tudo é processual. E a gente, até o aprendizado, é processual. E é por isso que a gente tem que entender sobre estrutura. Porque tudo foi estruturado. A vida segue uma estruturação minuciosamente calculada, ordenada e organizada.
Ó, tem umas anotações aqui, ó. Tem vários é, ensinamentos. Por exemplo, eu falei aqui sobre o cérebro humano. Aqui tem mais, nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. Isso aqui é basicamente o processo. O processo de aprendizagem eu anotei aqui. Nós temos os neurônios, é como se fosse uns pontinhos assim no cérebro. Eu fiz aqui no desenho. Mas então, isso aqui vocês podem ver no YouTube, em alguns outros vídeos, ou eu posso trazer um vídeo somente específico desse, porque, ó, só para vocês entenderem, as informações entram, as informações, foca nessa palavra aqui, informações. É como se tudo fosse informação. E essas informações entram dentro da gente. Até o alimento, digamos que o alimento é uma informação que entra dentro de nós. E tudo isso gera energia dentro de nós, ou seja, pensamentos também são formados pelo aquilo que vemos, ouvimos, aquilo que entra nos nossos sentidos. Nós somos, nós nos tornamos, né, aquilo que nós permitimos entrar dentro de nós e nos influenciar, decidimos nos tornar. Tem todo um processo para a gente crescer, se desenvolver e amadurecer. E quando a gente entende os processos, fica muito mais fácil da gente ser intencional. Porque se eu sei que aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, está inclusive me formatando, ou seja, eu estou crescendo, ou eu estou parado, ou eu estou regredindo, o alimento ele define a qualidade da árvore. Então, se você está consumindo conteúdos, por exemplo, na rede social, na internet, que é cheio de informação, você está usando esse conhecimento que poderia ser, usando essa fonte de conhecimento de forma errada, vai chegar uma hora que você vai perceber que você perdeu tempo, porque nós nascemos para aprender, para crescer. Quando a gente não aprende, a gente estagna e para. A primeira coisa que um ser humano deve querer buscar é o crescimento, é aprender. Porque é literalmente isso que as crianças e os bebês fazem. Eles observam, eles analisam o ambiente, as situações, e eles crescem, eles aprendem. Então, quem não aprende, não cresce. E quem não cresce, não vive o que tem que viver. Então, cresçam. Busquem aprender métodos de ensino, entender sobre processos e entender sobre estrutura das coisas. E assim você vai poder ter base para ser intencional e não ser alguém que segue a todos e vive no automático. E nem aquele famoso efeito manada. Um faz, outro faz, e no final tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Bom, esse foi o vídeo, fiquem com Deus, muito obrigado. Se inscreva no meu canal, deixa um like, compartilha, caso isso foi alguma coisa que te ajudou. E comenta alguma coisa, se quiser também. Eu deixo livre para vocês fazerem essas coisas. Tchau, tchau.